Continuando aí a nossa trajetória de direitos e garantias fundamentais, nessa unidade a gente vai tratar sobre os direitos e garantias fundamentais em espécie, tá? Lá na nossa Constituição, lembra que a gente já tratou aí na nossa Constituição, nós já falamos sobre o preâmbulo, depois falamos dos princípios fundamentais, que foi o primeiro título, e agora a gente vai falar do segundo título, dos direitos e garantias fundamentais. É aí nessa parte aí da nossa Constituição que nós temos as espécies dos direitos fundamentais. Inicialmente aí, ó, você vai ver no artigo 5º que nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos. Aí você dá uma folheada, porque o nosso artigo 5º, ele tem 78 incisos, mais 4 parágrafos, tá? E depois aí na frente nós temos os direitos sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11º, artigo 11, que vai falar para nós os direitos sociais, vai falar dos direitos individuais dos trabalhadores, direitos coletivos dos trabalhadores. Depois, mais pra frente, nós vamos ter lá no artigo 12 e no artigo 13, relacionados aos direitos de nacionalidade. E mais pra frente aí, no finalzinho desse título 2, nós vamos ter os direitos políticos do artigo 14 e 16 e os direitos dos partidos políticos no artigo 17. E nessa aula, a gente vai começar tratando do nosso artigo 5º, que fala dos direitos e garantias individuais e coletivos. Como eu disse, são 78 incisos e 4 parágrafos, tá? Peguem aí a sua Constituição, não fique sem ela, porque a gente vai precisar dela aí agora pra gente tratar de todas essas espécies aí, tentar destrinchar ao máximo esse artigo 5º, porque os senhores sabem que o artigo 5º, ele não falta nas provas de concurso. E os senhores têm que ficar bem atentos. Então, já coloca aí do seu lado a sua Constituição, se você já tiver ela impressa, vamos fazendo as marcações, pega a caneta colorida, canetinha e tudo mais, para você fazer as marcações e tudo mais. Em relação ao artigo 5º, eu quero falar com vocês sobre a titularidade. Quem são os titulares desses direitos aí que vêm destrinchados no artigo 5º? Eu tenho que eles são destinados aos brasileiros. E esses brasileiros aqui são tanto os natos como os naturalizados. Depois você continuando lendo, vai falar que os estrangeiros também são titulares desses direitos. Mas esses estrangeiros são bem específicos, que residem no Brasil. Ok, eu tenho esses dois titulares. Mas aí eu pergunto para os senhores, e aqueles indivíduos que não fazem parte desse grupo? Como assim, professora? Uai, eu tenho estrangeiros que só passam pelo país. Eu tenho o quê? Os apátridas. Vamos dizer que no Brasil a gente tem alguém em situação de apátrida. E aí, como é que eles ficam nessa situação? Eles são considerados titulares desses direitos expostos no artigo 5º? Já pergunto, ó, estrangeiros de passagem. Sim, eles possuem a titularidade destes direitos. O STF já garantiu que eles fazem jus aos direitos e garantias fundamentais no limite da nossa soberania. Um exemplo aí para ficar bem claro na mente dos senhores. Existem alguns estrangeiros que fazem escalas aqui no Brasil
ou seja, só tô passando pelo território brasileiro porque o meu voo faz uma escala e depois eu vou para a Europa, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, mas o meu voo tem que parar primeiro lá no Brasil, eu trocar de aeronave e seguir depois. E aí, nesse período que ele está de passagem pelo território brasileiro, vamos dizer que ele mexe com o tráfico de drogas. E ao passar pelo Brasil, ele foi pego. E aí, esse estrangeiro, ele vai ter as garantias, os direitos fundamentais aí garantidos? Sim, foi isso que reconheceu o STF. Ou seja, ele vai ter direito a um habeas corpus, ele vai ter o direito de preservar o quê? A sua dignidade, tá? E ele vai ter o quê? Todas aquelas garantias expostas no artigo 5º. E aí, outra pessoa que eu também chamo a atenção de vocês é quem? As pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas também são titulares desses direitos e garantias fundamentais, desde que observadas algumas exceções ligadas à sua natureza. Por exemplo, as pessoas jurídicas, elas possuem o direito de ir e vir, o direito de locomoção, como possui uma pessoa física. Eu, pessoa física, possuo o direito de locomoção. E a pessoa jurídica, ela possui? Não. Se ela não possui esse direito de locomoção, ela não pode ser o quê? Garantida fazer a utilização de um habeas corpus. Por isso que eu vou ficar bem atento ao quê? A sua natureza jurídica, para eu aplicar a titularidade de determinados direitos, tá bom? Então fique assim, bem fácil para vocês. Quem são os titulares? São os brasileiros, natos e naturalizados, os estrangeiros que residem no país, aqueles estrangeiros que estão de passagem e incluindo as pessoas jurídicas. Ok? E aí, a gente entra especificamente nos direitos fundamentais em espécie. E o primeiro que eu quero tratar com os senhores é o direito à vida. Que está aí no caput do artigo 5º, tá? Quando eu falo de direito à vida, eu estou falando do direito de continuar vivo e possuir uma vida digna. O Estado tem que dar a esse cidadão, a esse indivíduo, garantias para atender às necessidades vitais dele, tá? Outro detalhe bem importante é o quê? Que o direito à vida, ele não é absoluto. Ele é um direito o quê? Relativo. Lembra lá das características que nós vimos anteriormente? Os direitos fundamentais, eles são relativos. E isso também é com o direito à vida. E quais as exceções que eu tenho aí ao direito à vida? A primeira, em caso de pena de morte, em guerra declarada. Tá? Declarou-se a guerra, eu vou ter a possibilidade de quê? Da pena de morte. Depois, outro momento que o direito à vida pode ser relativizado é em relação ao aborto, tá? O aborto é uma forma de relativizar o direito à vida. E a primeira forma que eu tenho de aborto é o aborto necessário, também conhecido como terapêutico. Como assim terapêutico? Esse aborto, ele não é punível quando é praticado por um médico como meio para salvar a vida da mãe, tá? Ele é praticado
para o médico para salvar a vida da mãe, ele não é punível. Depois, eu tenho o aborto sentimental, também conhecido como humanitário. Esse aqui é praticado por um médico e não é punível porque ele é em decorrência, essa gravidez é em decorrência de um estupro. E aí o Estado, entendendo que o sentimento da mãe, daquela mulher que foi vítima e não quer o quê? Levar ao fim aquela gravidez, ela pode o quê? Interrompê-la, tá bom? E depois, no caso de fetos anencéfalos. Anencéfalos. Esses aqui, você não vai encontrar um artigo, uma lei, porque foi uma decisão do STF, chamou-se o STF que decidiu que não é punível a interrupção de gravidez de feto anencéfalo, que são aqueles que não possuem o cérebro. Fazem todos os exames e comprovam que aquela gravidez, que aquele bebê ao nascer, ele não vai ter o quê? Vida. Que ele pode viver poucos minutos, poucos segundos. E para não trazer um sofrimento à mãe, ela pode decidir livremente a conduta a ser adotada. Se ela vai querer continuar com aquela gravidez, sabendo que o bebê vai nascer e vai viver por pouco tempo, ou ela pode interromper aquela gravidez. Nesse caso aqui, ela não será punível, esse aborto não será punível. E por último, a relativização desses direitos à vida é o uso de células tronco, tá? Uso de células troncos. Essas o quê? Pesquisas. As células troncos são usadas para pesquisas, elas não violam o direito à vida, tá bom? E a gente viu aí agora todas as formas que o direito à vida pode ser relativizado, tá? Que a gente costuma, não, direito à vida tem que ser preservado e tudo mais, e acredita que esse direito é absoluto. Não, ele inclusive é o quê? Relativo. Continuando. Depois, em seguida aí, você vai ver na sua Constituição, o caput vai dizer assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E lá no inciso 1º, você vai ver o quê? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos desta Constituição. Nós estamos diante do quê? Vou apagar aqui rapidinho. Nós estamos diante do princípio da igualdade. Artigo 5º caput e o inciso 1º. A gente viu aí o quê? A igualdade. Formal, que é essa aí que está disposta em lei, que eu vejo ela na lei. Aí o caput vai dizer pra gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1º vai dizer para nós que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos dessa Constituição. A gente acabou de ver aí o quê? A igualdade formal. Mas muitas vezes a gente vai ter o quê? A igualdade material. Essa igualdade material, anota aí no seu caderno, no seu material. É a busca pela igualdade real, tá bom? Nela, o Estado vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas
desigualdades, tá bom, galera? Anota aí, ó. Igualdade material é a busca da igualdade real. Nela, o Estado vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E o exemplo que nós temos no nosso país são o quê? As ações afirmativas. Nela, o Estado vai tratar os desiguais de maneira desigual. É também o que nós chamamos de discriminação positiva. Tá bem? O que é isso? O que são ações afirmativas? São consagradas a fim de conferir tratamento diferenciado a certos grupos que sofreram em determinado período histórico a marginalização, tá? Que eles foram colocados à margem da sociedade. Um exemplo que nós temos é o quê? As cotas raciais. Lá das universidades, para eu entrar, eu colocava o quê? Uma política de étnica, né? Raciais, para seleção de estudantes dentro das universidades. As universidades vão o quê? Disponibilizar determinadas vagas para pessoas negras, para elas participarem aí da universidade. Como isso aconteceu? Essas ações afirmativas são decorrentes de débitos históricos. Nós tivemos o quê? A escravidão. E lá, com a abolição da escravatura, os negros foram viver à margem da sociedade, não tiveram acesso à educação, à cultura, ao lazer e tudo mais. E hoje, no século XXI, fizeram um levantamento da como é que ficaria a população, como estava a população dentro das universidades e perceberam que a população negra, ela era a minoria lá dentro. E o Estado, o quê? Para solucionar esse débito e trazer essas pessoas para dentro da universidade, fizeram a lei de cotas raciais, que é o quê? Ó, vamos trazer esse pessoal para fazer parte da universidade. A partir do momento que futuramente eu observar que eu tenho uma quantidade dessas pessoas lá dentro das universidades sem a necessidade dessas ações afirmativas, essa lei será revogada. Por isso que eu falo que as ações afirmativas também são leis excepcionais, elas não vão perdurar para sempre. A partir do momento que eu saldar esse débito, essa lei será revogada. Outro exemplo também é a Lei Maria da Penha. Estado viu que existia um débito com as mulheres, porque fizeram um levantamento e viram o quê? A quantidade de violência doméstica contra a mulher. Houve-se a elaboração da Lei Maria da Penha, o quê? Para proporcionar um tratamento diferenciado a essas mulheres que sofriam violência doméstica, dentro de casa, dentro da família, tá? Porque é um contexto histórico do pátrio poder, do homem e da mulher lá dentro. A mulher sofria alguma violência doméstica e o Estado, para saldar esse débito, veio também com a Lei Maria da Penha. A partir do momento que ele conseguir o quê? Eliminar essa forma de violência, essa lei que é excepcional será o quê? Revogada. A gente espera isso futuramente, porque hoje isso ainda não aconteceu. Principalmente a gente vê aí em jornais, em revistas, sempre alguma matéria relacionada à violência contra a mulher, tá bem? E o Estado, ele não está errado em tratar essas pessoas de formas diferentes, porque ele tenta conseguir essa igualdade real, tá
tá bom? Depois, no artigo 5º, no inciso 2º, nós vamos ver outro princípio, que é o princípio da legalidade. No inciso 2º. Inciso 2º vai dizer para nós assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí, eu chamo os senhores para nós fazermos a distinção desse princípio da legalidade para o particular e para o poder público. O particular, realmente, ele pode fazer tudo que não é proibido em lei. Já o poder público, ele só pode fazer o que é permitido em lei. Um exemplo, imagina aí se o Estado, tudo que nós fizéssemos, todos nós, né, particulares, se o Estado tivesse que colocar na lei tudo que a gente tem que fazer. Ah, a professora Jéssica tem que andar. Ah, a Jéssica tem que respirar. A Jéssica tem que fazer isso. A Jéssica tem que fazer aquilo. Olha a dificuldade. Se a gente já tem tanta lei hoje, imagina se fosse assim. A gente já tem o quê? Trilhões de leis aí falando o que a gente tinha que fazer ou não fazer. Só que aí, para ficar mais fácil, em relação ao particular, eu posso fazer tudo desde que a lei não me proíba. Se a lei me proibir, eu não posso fazer aquela ação. Por exemplo, eu posso matar? Não, a lei me proíbe. Eu posso roubar? Não, porque se eu roubar eu vou ser penalizada. Eu posso furtar? Não, porque eu vou ser penalizada. Diferentemente, é o que acontece com o poder público. Se você já viu aí direito administrativo, você vai ver lá que num dos princípios da legalidade aplicada à administração pública, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza e o que a lei manda. Por quê? Para evitar arbitrariedades. Então, o poder público, se ele vai contratar, ele vai comprar, fazer aquisições de bens ou serviços, ele tem que observar o quê? A lei de licitação. Se ele vai fazer um processo disciplinar, ele vai ter que observar a lei de processo disciplinar. Se ele for fazer o quê? Alguma coisa, dar férias para os seus servidores, aposentadoria para os seus servidores, ele vai ter que observar o quê? O estatuto daqueles servidores, tá? Então aí, ó, particular, posso fazer tudo desde que não proibido em lei. E o público, o poder público, ele só pode fazer o que a lei determina e o que a lei manda. Tranquilos? E aí, eu chamo os senhores aqui para a tela para a gente fazer os exercícios que são cobrados nas provas de concurso público em relação a essas espécies que nós acabamos de abordar. Número 1. Diz pra gente assim, ó, isso é da Quadrix, que diz pra nós o seguinte: julgue o item seguinte a respeito dos direitos e garantias individuais da Constituição Federal de 1988. São destinatários da proteção conferida pelos direitos fundamentais às pessoas... Ó, a professora vai aprender a mexer. Vamos lá. Voltar. São destinatários das proteções conferidas pelos direitos fundamentais às pessoas naturais. Quando eu falo pessoas naturais, estou falando das pessoas físicas, pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Estou falando de titularidade, lembra aí do iniciozinho da nossa unidade. Os direitos fundamentais, a titularidade são as pessoas
físicas, nacionais e estrangeiros que residem no nosso país, os estrangeiros que estão de passagem e as pessoas jurídicas. Então, essa resposta está correta. 2. Acerca dos princípios fundamentais e objetivos da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no nosso território nacional. Beleza, isso aí foi o entendimento do STF, aqueles estrangeiros que estão apenas de passagem pelo nosso país, eles são titulares dos direitos fundamentais. Continuando, mas não as pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Aqui, ó, por isso que eu falo, fiquem bem atentos, leiam leia todo o enunciado, porque ele estava correto até essa vírgula aqui. Depois, quando ele vem, mas não as pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional, o torna o quê? Errado. Lembra? As pessoas jurídicas, elas também são titulares dos direitos fundamentais. 3. A Constituição Federal assegura e protege expressamente o direito à vida. Nesse sentido, o texto constitucional estabelece em relação à pena de morte que é vedada como regra, mas pode ser aplicada em casos excepcionais quando o crime for praticado com extrema violência e causou grande comoção social? Oi? Não, essa parte aí, lembra que eu falei que são situações bem específicas que o nosso ordenamento jurídico traz aí em relação à relativização da pena, do direito à vida, tá? Então, essa aqui está errada. B. É totalmente vedada, tendo em vista que o direito à vida é absoluto e inviolável? Errada. Os direitos fundamentais, inclusive o direito à vida, eles são relativos e não absolutos. Letra C. Não pode ser aplicado, salvo em guerra declarada, nos termos da Constituição Federal. Isso aqui tá certo. Vamos olhar lá, vamos continuar vendo as outras pra gente ver se elas também têm alguma aí. Guarda essa letra C aí. É admitida excepcionalmente em casos de crime hediondos, em que o réu é reincidente? Não. E D, não é permitido atualmente, mas a Constituição Federal permite que o legislador possa implementá-la para crimes hediondos e inafiançáveis. Está errada também. Então, a resposta correta é a letra C. Não pode ser aplicada, salvo em caso de guerra declarada, nos termos da nossa Constituição Federal, tá? Lembra dos casos específicos para relativização do direito à vida. E por último, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julga o item que se segue. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Sim, a resposta está correta. A gente não tem direitos absolutos. Nossos direitos fundamentais, eles são o quê? Relativos. Em determinadas situações, eu vou poder ponderar esses direitos, tá bom? E aí, nós finalizamos essa primeira parte aí das espécies dos direitos fundamentais, tá bom, galera? Qualquer coisa, nós estamos disponíveis aí para responder as suas dúvidas, tá? E quero agradecer vocês por estarem aqui e a gente se vê na próxima unidade. Tchau!